Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Grosscast. Esse episódio é o segundo episódio de um bate-papo que foi riquíssimo, com muitas dicas, né, trazendo esse assunto do hobby aos negócios, essa gestão das escolas de dança. E eu estou com minhas duas convidadas especiais, Karina Dávila e Ângela Ferreira. Vamos agora dar a continuidade na segunda parte do episódio. E se você não assistiu o primeiro, na semana passada ele foi postado aqui. Então fique com a gente e aproveite agora a segunda parte. E para vocês, quais são pilares, assim, são fundamentais para uma escola se manter, prosperar ao longo do tempo? Quais são os pilares, olhando para essa parte da gestão desse empreendimento? Para vocês, quais são os pilares que vocês percebem que são fundamentais no negócio de vocês? Pessoal que está começando, está abrindo essa escola, pensa assim, esse pilar eu estou abandonando. Eu acho que assim, vou falar da minha experiência, da minha escola, tá? Eu acho que a primeira coisa, assim, a gente tem que ter muito claro qual é o nosso propósito e quais os valores que a gente tem. Porque isso vai, de pronto, te conectar com as pessoas. E nortear as tuas decisões. Nortear as tuas decisões. O que eu valorizo, o que é importante, né? Porque vai chamar o público que eu quero, né? E afastar um outro público. E tá tudo bem, isso é ótimo. Nem todo mundo tá buscando o que tu tá entregando. E tem muitas pessoas procurando o que tu quer entregar. Então tem que ser muito claro com relação a isso. Essa é a primeira coisa. E a outra coisa, eu acho que é assim, ao longo do tempo, não se distanciar desse propósito, né? Se reconectar novamente. Porque isso eu senti, assim, em alguns momentos da minha história como empresária, assim, que eu, em algum momento, assim, eu fui me afastando um pouco do que era a alma, a essência daquilo que eu acreditava. E foi um momento, assim, que eu precisei voltar, né? E não, o que eu acredito, né? Qual é a base do meu trabalho, qual é a essência, qual é a alma da coisa. Não perder a alma. Não perder a alma. Né? Porque a escola pode ficar enorme, pode ter 1000 alunos, pode ter, mas a alma, aquela essência, ela tem que existir. Isso eu acho que é fundamental. E se já consegue ter essa clareza desde o início, tu consegue estar olhando para aquilo sempre, então, né? Então, quando a gente percebe que está se afastando um pouco daquilo, mas eu comecei... Eu vou dar o meu exemplo, assim, que eu sou muito do balé clássico, né? E acho que a minha história é toda, desde sempre, vinculada ao balé clássico, né? Mas em algum momento ali, a minha escola também começou a crescer para outros lados e ter outras modalidades e outras propostas. E teve um momento, assim, que eu achei que o balé estava um pouco perdido, assim, que não estava mais com a minha cara, né? Aí, nesse momento, assim, foi um momento bem de crise, assim, não crise do negócio, mas crise minha, pessoal, assim, do tipo, mas como assim? Não foi isso que eu sonhei lá atrás, né? Então, eu tive que dar uns passos para trás e não, eu vou me reconectar com a minha essência, com o que eu quis desde o princípio, que é o que eu acho que muita gente quer. E aí eu dei alguns passos para trás e voltei, foi quando eu fui atrás da formação do Royal, para ressignificar também o meu trabalho e tudo mais. Mas acho que isso é um dos pilares, né? O outro, eu acho que a gente tem que entender, e isso a gente tem muita dificuldade quando a gente tem escola, que a gente não é dono dos alunos, né? A gente não... E a gente sofre, né? Cada vez que um aluno vai embora, que ele vai para outra escola, ou que ele para de dançar. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender, que faz parte, que é do processo. Que nem todo mundo vai estar querendo aquilo que tu está entregando, né? E tudo bem. Mas outras pessoas... E outro momento pode ser que queira novamente. Pode ser que queira, mas a gente tentar, assim, sofrer o mínimo possível com isso, assim, com aquele aluno que parou de dançar, mas era um talento, não sei o quê. Não, mas o tempo que ele esteve aqui, ele foi feliz. O tempo que ele esteve aqui, eu entreguei o meu melhor e tá tudo certo. Então, assim, a gente não é dono das pessoas, primeira coisa também, que isso tem que ter muito firme, porque isso faz com que a coisa flua melhor, com que aquele aluno que não tá ali fechando com a tua filosofia, ele vai embora, outros vêm e tu não te perde, tu não fica assim, digamos,
se vendendo pro que o outro tá querendo. Não, tu tem que ser firme no teu propósito. Né? Né? Não, e esse princípio, olha que fantástico, uma dica. Esse princípio que a Ângela trouxe, a gente pode aplicar em outras coisas. Porque às vezes, por exemplo, nesse momento eu estou sem condições para algo. Daí eu vou sofrer. Mas olha quantas coisas eu estou com condições nesse momento. Nesse momento eu estou sem esse profissional. Mas olha quantos profissionais eu tenho nesse momento. Nesse momento eu não consegui colocar esse piso. Ok, mas eu consigo colocar esse ar-condicionado, depois eu vou colocar esse piso, depois eu vou colocar. Então, assim, é quando a gente dá atenção, fazer tudo que a gente pode dentro daquilo que a gente tem naquele momento. Né? Então, o aluno não veio no ensaio. A gente vai olhar assim, não veio aquele aluno no ensaio, mas que saco, porque ele faltou de novo. Todos aqueles que estão ali acabam se sentindo desvalorizados, né? Ou tu bota aquela energia naquele que saiu. Mas e todos aqueles que estão ainda? Né? Porque faz parte. Faz parte, exatamente. Aquele que saiu, ele não estava feliz ali, ele quer outras coisas e tudo bem. Mas os que ficaram... eles merecem o teu melhor. Exato, porque né? eles escolheram estar contigo. Eles escolheram estar contigo. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. E eu acho que é uma coisa que quem trabalha com dança tem que ter esse desprendimento, sabe? Porque eu fui criada num universo da dança que assim, essa é minha aluna, ela é minha. Ela é propriedade privada. Não, a gente não é dono dos nossos alunos, né? A gente sofre, a gente sempre vai sofrer quando um aluno sai ou quando ele para de dançar e vai fazer outra coisa. Sempre dói, né? Mas isso a gente tem que sublimar e tem que deixar ir, porque é sempre uma nova oportunidade também de outros virem. É muito engraçado, assim, que no nosso negócio... Quando algo vai, o novo vem. Então, assim, às vezes a gente fica aprendendo algo no nosso negócio que precisa para esse negócio fluir, né? Então, aquele apego. E isso também, né? Vamos pensar qualquer relação que ela fica quero, a gente tem vontade de se afastar. Então, a gente ir com essa energia livre também aumenta esse desejo das pessoas permanecer, né? Uma outra coisa que eu acho que eu aprendi bastante também, a gente tem que... Hoje em dia eu gosto daquele cliente que reclama, que vem e diz, não gostei disso. Que bom que tem oportunidade de melhoria. Não gostei, nananã, vocês mudaram o horário do ensaio, eu não gostei porque eu estava planejado para isso, ou não gostei do jeito que a professora falou. Porque esse aluno que vem e te dá esse feedback, e por mais difícil que seja, ele tá te dizendo assim, eu quero ficar. Né? Então, melhora nisso, tenta mudar isso. É muito melhor do que aquele que simplesmente não fala nada e a gente acha que está tudo bem. E quando vê aquele aluno, aquela família se distanciou e a gente não sabe o que aconteceu e ela estava descontente. Então, eu tinha muita dificuldade de aceitar crítica, né? Eu sou uma pessoa... sabe como é que os virginianos são, né? Eu tenho muita dificuldade com crítica e... Eu sou uma pessoa extremamente autocrítica, mas eu tenho muita dificuldade. E é uma coisa que eu aprendi, assim, como é importante a gente ouvir o que não tá bom para tentar, assim, refletir sobre aquilo. A gente primeiro tem uma reação assim, aquela mãe já tá reclamando de novo. Aquela aluna já tá reclamando de novo. Mas é uma oportunidade que a gente tem de perceber os nossos furos, os nossos erros, as nossas falhas. E ter aquela humildade de assim, realmente, eu tenho que melhorar nisso, não posso ficar mudando o horário do ensaio, porque assim como eu quero um comprometimento da família, né? Essa família que foi lá e no início do ano botou na agenda que dia tal tinha ensaio às 10 da manhã e eu mudo para de tarde, é um desrespeito, né? Com ela. Porque assim como 90% são desorganizados e não estão nem aí se o ensaio era dia 10 ou dia 15, tem os que são organizados e que se planejaram e que deixaram de fazer uma viagem, né? Então, assim, a gente tem que ouvir aquilo que o cliente está dizendo, porque se ele está te dizendo, é porque ele gosta de ti, né? É porque ele quer ficar, é porque ele quer que a escola melhore. Excelente. E tal. E uma dica prática de gestão, a gente anotem isso, que isso é uma dica na prática, isso pode trazer isso dentro do processo. Se o cliente, se a gente olha para o futuro, lá na frente eu quero estar dessa maneira, entende que tudo são dores e processos que vão acontecendo, que vão te fortalecendo lá para frente. Então, olha assim, ele diz assim, vou sair, tudo bem, me diz o porquê que tu vai sair. Tudo bem que tu não queira mais ficar, mas se tu puder, né, fazer esse favor de me dizer o porquê, aí a gente tem uma oportunidade
de melhorar, porque os ciclos só vão se repetindo. É engraçado que às vezes o mesmo perfil de um professor que sai da escola, entra outro com o mesmo perfil. Eu falei assim, nesse ponto eu não aprendi ainda, de repete a mesma situação. Com esse cliente teve uma situação, eu não aprendi ainda, repete a mesma. Então, ok, então eu não levar pro pessoal, eu levava muito pro pessoal. Tá de implicância comigo, não gosta de mim. Né? Não, tá fazendo isso por querer. Né? Então, quando a gente sai dessa defensiva e diz assim, não, vamos estar sempre nesse lugar de aprendizado e tudo bem que deu tudo errado agora, mas o que eu posso fazer pro futuro? Eu acho que existe muito uma coisa de querer agradar todo mundo e tem que ter bem certo, sim, que tu não vai agradar todo mundo, isso não existe, tu tem defeito, os outros têm defeitos e aí é assim. Então, eu acho que a gente fica muito numa coisa assim, a gente quer tanto acertar que a gente fica muito chateado com qualquer mínimo erro, mas errar é parte e a gente muitas vezes, a partir disso, consegue modificar processos e ir aprendendo também. Eu acho que isso é uma coisa importante. Quando as pessoas reclamam, elas não estão falando necessariamente de ti. Tem que ter um certo distanciamento para não ficar muito egóico, achando assim, o que eu fiz? Será que eu? Não. Tipo... Sim. Eu acho que isso é importante, sim, porque eu acho que quando começa, tu fica muito achando que tudo, tu é o sol, mas tu não é o sol. Mas aconteceu uma vez, eu vou contar uma história. Uma vez, a gente fizemos uma coreografia que tinha uma cabeça de uma arara de espuma. E lembro que na época, sei lá, acho que eram uns R$45 cada cabeça. E aquela coreografia apresentou em vários festivais. E toda vez alguém rasgava a cabeça, botava de qualquer jeito e vinha, prof, tem que fazer uma nova. E eu furiosa, ia pro festival de novo. Peguei e disse, quer saber? Vou botar ordem nesse lugar aqui, porque que eles estão pensando cheia da razão, sabe? Estufei o peito, vou mandar um áudio no grupo fechado, é óbvio. Vou mandar um áudio no grupo, vou mostrar quem manda nesse lugar, assim, achando que era isso. Peguei um áudio. Seguinte, pessoal, a partir de agora, essa cabeça não é mais de ninguém, a cabeça é da escola. Quando vocês lançarem a última apresentação, eu devolvo pra vocês. Mas agora vai ser isso, porque a gente tá gastando muito com essa cabeça e é isso daí. Cheia da razão, né? Desliguei aquele áudio e escondei aqui. Botei a ordem no barraco, sabe? Assim, orgulhosa de mim. Gente, ninguém falou nada. Fiquei com as cabecinhas das araras. No final do ano, devolvi as cabecinhas das araras. Uma mãe não gostou da maneira como eu comuniquei. E ela conseguiu convencer mais 8 mães de sair da escola. Então, eu tive a razão, coloquei. As alunas voltaram 5 anos depois, foram para outro lugar, não se adaptaram. Voltaram 5 anos depois. E daí que eu fui descobrir que daquela situação... Foi por causa da arara. Da arara. Então, assim, às vezes a gente quer muito ter a razão e a gente acaba perdendo muito mais. Então, assim, a gente tem que impor limite. Acho que não existe nada que é bom que não tem regras. Se é bom, tem que ter regras. Mas a gente tá ali, a gente olhar para aqueles alunos que não são nossas propriedades, nós somos, né, o dono são os nossos clientes, então a gente pode comunicar as regras de uma forma, né, acolhedora, de uma forma clara, mas a gente não precisa, a gente cuidar, porque eu perdi muito no caminho nisso, sabe? Porque eu ia para extremos, ou ia para um extremo de fazer tudo, ou ia para outro extremo, não, agora aprendi, agora eu vou, sabe? Então, às vezes a gente pensar assim, sabe? Será que eu posso falar nesse momento? Será que eu não tô nesse momento com raiva? Será que eu não tô nesse momento me sentindo que eu fui prejudicada, sabe? Porque às vezes a gente tem essa coisa de querer resolver e a gente acaba criando um problema maior pro nosso negócio. Sim. Então, e uma coisa olhar, importante, sabe, Grace, que é um insight assim, que eu tive há pouco tempo, assim, que foi nesse momento que eu mudei de lugar, assim, saí um pouco da sala de aula e fiquei mais vendo o todo, como é importante, assim, a gente ouvir. Assim, quando tem uma conversa, que a mãe pede uma reunião, eu já fico, né, vem a minha gerente lá, minha secretária diz, a mãe da fulaninha quer uma reunião contigo, já me dá aquele nervoso. Porque reunião pra coisa boa não é, né? Pra elogiar não é, né? Dizer, eu adorei isso, não. Elogiar, de repente, a mensagem no particular. No grupo, a gente leva. Mas reunião, quando quero conversar contigo, que horário tu pode, eu já sei que, né? Mas, enfim, eu já ia, assim, toda armada, né? Para aquela reunião. E eu acho que a gente tem que se desarmar e ouvir. Perfeito. Porque, às vezes, aquela pessoa só precisa falar.
eu me lembro que eu já ficava pensando, não, porque isso aí certamente deu problema. Já ficava Fazia rebatendo. a Já lista ficava já pensando na das minha cabeça defesas. o que eu vou dizer, porque a menina é uma criança que incomoda, que não sei o quê, que incomoda as outras crianças, incomoda na aula, já vou dizer que a filha dela é isso e aquilo. E aí eu aprendi com o tempo, e não faz muito tempo, que a gente tem que ouvir, né? Então, quando eu vou nessas reuniões, eu ouço o que as pessoas querem falar, né? Porque às vezes a pessoa só quer falar. Uhum. Então, o quanto é importante a gente estar nesse momento fora da sala de aula para atender essas demandas que, se eu tivesse lá fechada na sala de aula, a coisa ia estar pegando fogo, né? Elas iam estar falando e não teria ninguém para ouvir, né? Então, assim, o quanto é importante a gente ouvir o que o nosso cliente quer dizer. Depois que a pessoa falou, às vezes até assim, de uma maneira mais grosseira, enfim, eu tenho feito esse exercício, sabe? De ouvir mais. Escutativa. Escutativa. E daí, não, realmente, tu tens razão, né? Mesmo que a pessoa não tenha, o que eu acho que não tem, alguma razão a pessoa tem, se aquilo doeu nela, né? Por que aquilo doeu tanto que ela veio falar comigo? Então, isso é importante da gente, como gestor, ter esse lado humano, né? Porque os números são importantes, o marketing é importante, a imagem da empresa, o propósito, o não sei o quê. Mas Cuidar das pessoas. o cuidar das pessoas, o saber ouvir, e não só o cliente, mas o teu professor, que também... Todas as pessoas, né? As pessoas. Toda a tua Porque comunidade a gente é que uma tá ali. empresa, né? A gente é empresa, a gente lida com números, a gente tem a receita, a gente tem os dinheiros, que nem eu digo, que a gente tem que gerenciar, as contas a pagar, mas a gente lida com pessoas. Então, a importância desse nosso papel, assim, de diretor, de ouvir todas essas vozes, assim, né? Que são as famílias, os alunos, a secretária que está ali atendendo, os teus professores, né? Ouvir mais e ser menos impositivo das coisas, né? Estar com eles, né? né? A questão da cabeça das araras, assim. Talvez, se tu tivesse, né? Conversado, Gente, o que vocês acham? Bah, isso aí tá me dando um transtorno, Eu porque acho que- cada vez é uma cabeça que estraga. Quem sabe, qual a alternativa? O que a gente pode fazer? Claro. Falando, né, trazendo essa questão, a gente às vezes não percebe o quanto eles podem ser, os nossos clientes, grandes aliados. Então, assim, problemas, situações, nossa, eu fico pensando assim, muitas vezes eu tive nos pais, nas famílias, uma cumplicidade, uma parceria maior do que funcionários da empresa. Então, assim, tu trazer eles contigo e tu abrir o teu coração e também mostrar a tua vulnerabilidade para eles, e assim, olha, né, eu acho que essa confiança é o que a gente tem de mais poderoso em qualquer área da vida com os nossos clientes, assim, é a tua integridade, né, eles saberem que tu tá ser aberto e falar de uma forma verdadeira, eles saberem quem que tu é, qual é o teu propósito, quais são os teus pilares, para onde que tu está levando esse lugar, tudo que tem para oferecer e também o que tu não tem, eu acho que isso é fundamental. E essa clareza e a gente também ter essa humildade de pedir ajuda para eles. Sim. Então, isso, porque assim, eu paro a pensar quantas vezes, em momentos, assim, precisava carregar um cenário. Né, eu tive alguma situação na escola, às vezes até da estrutura, deu um problema, e foram pais que estavam lá ajudando, colaborando, voluntariamente. Então, de uma forma voluntária, então, o quanto isso pode ou ser um problema, ou ser aliados, né? Então, a gente ter isso. E também ter o cuidar dessas relações, né? O cuidar dessas relações de uma forma que a gente pode ter grandes aliados ali, ou a gente também pode levar para um outro lado e perder, né, essa conexão. Então, ter esse equilíbrio, essa postura, né, esse cuidado dessa relação, mas ao mesmo tempo ter essa humildade de aceitar, porque em alguns momentos, que nem esse que eu contei da Arara, eu não tive essa humildade, essa sabedoria naquele momento, de mostrar minha vulnerabilidade para eles, né? Então, isso pode ser algo que fortalece muito. Se a escola que está iniciando já cresce com essa cultura, meu Deus. Eu acho uma coisa importante, bem importante, é que assim, tu pode falar tudo. A questão é o jeito que tu fala. E é o que eu ia dizer, o meu primeiro trabalho, fui para recepção da academia. Aí ali tu escuta tudo, de todos. Foi onde eu aprendi a ouvir, entendeu?
E a partir daí, depois, quando vinha alguém, a mãe daquele jeito, ela assim, Karina, ela tá com uma cara muito braba, vai lá tu. Depois eu vou. Eu ia acalmando a pessoa, que é um pouco isso, assim, cada um vai sentir a coisa de um jeito. E ouvir os outros faz com que a gente cresça, tem uma humildade ali de entender que aquilo deu naquela pessoa, e se deu naquela pessoa pode ter doído em muitas outras que não te falaram. Isso é importante ter assim na cabeça. E todo mundo, em alguns momentos, tá meio atrapalhado na vida. Seja os professores, seja os teus clientes. Então, às vezes, aquilo bateu na pessoa, mas ela já não estava muito bem. E aí tu tem que ter um certo distanciamento de entender, assim. Tu pode comunicar tudo, a questão é como. Às vezes eu fico muito irritada. E aí eu penso assim, eu não vou responder nada agora. Ou eu respondo assim, mas eu não mando, entendeu? Aí depois, no outro dia, eu escuto e penso assim, Jesus, por que eu me irritei tanto com isso? Porque tudo não estava legal naquele momento. Às vezes tu mesmo não tá legal, entendeu? Aí depois, quando eu sinto assim que alguma coisa me deixou muito enfesada mesmo, eu não... Mas eu demorei porque eu sou meio tipo pá, sabe? Mas Pessoal, eu demorei pra entender, tipo assim, não, é melhor agora eu... respirar. Até 10. E tá bom. E lembrar, né, é um outro ser humano ali que tu não Óbvio. sabe o que ele tá passando naquele momento. Não é contigo, é a vida dele que não tá legal. E preparar quem vai estar lá recebendo pra isso, né? Porque às vezes a pessoa tá despreparada. Então ela vai ter uma reação, ela vai na defensiva, ela quer sobreviver como seres humanos. A pessoa grita, tu vai dizer, ou tu vai chorar e vai sair correndo, daí a pessoa fica insegura, o cliente fica inseguro porque não teve o retorno, não teve a escuta ativa, né? Ou a pessoa vai na defensiva já. E daí dá o choque e todo mundo perde, né? Gente, vamos para perguntas polêmicas. Adoro. Aqui nessa cumbuca temos 12 perguntas polêmicas. E cada uma de nós vai tirar 2 e vai ter que responder. Elas não sabem, eu não sei, eu sei que são perguntas polêmicas que estão aqui. E depois a nossa plateia pode fazer as suas perguntas também. Vamos lá, quem começa? Já pego 2 ou pego uma? Pega uma. Uma, tá. Por que as mensalidades das escolas de dança são tão caras para alguns e tão baratas para outros? Boa pergunta. Eu acho que valor é uma coisa e preço é outra, né? Então, quando a gente acredita, investe e tem, claro, o nosso valor, a mensalidade tem que custar de acordo com o nosso valor. Quem cobra barato é porque acha que o seu valor é menor ou não consegue agregar valor no seu trabalho. Eu acho que é simples assim. Para mim não tem muito mistério. Não sei se vocês concordam. Eu concordo. Sucinta essa. O que vem? O que vem? Essa daí tá ótima pra mim, ó. A escola deve priorizar a tradição e a técnica ou seguir as tendências do mercado? Vou contar na prática. Eu acho que essa coisa da gente saber bem quem a gente é muito importante. Lá nos anos 90, veio o contemporâneo com muita força para o Brasil. E a Su tinha um trabalho muito forte no jazz, então ela pensou assim, agora moda... Vou pro contemporâneo. Vou fazer uns jazz, um modern jazz, um contempo jazz, alguma coisa que surgiu naquela época. Mas a referência que ela tinha era de um tipo de jazz, não que tu não possa mudar, mas assim, tu seguiu uma onda. Depois ela se deu conta assim, mas por que eu tô fazendo isso? Nem eu gosto muito disso daqui. Então, né, a gente estava assistindo os vídeos pro espetáculo de 40 anos, ela disse assim, o que será que me deu na cabeça? E é um pouco isso, a tendência do mercado dizia que era aquilo, mas assim, eu gosto disso, porque tem coisas que tu não gosta. Eu acredito nisso, né? E tem coisas que a tua escola vai pedir, que é o negócio de entender assim, eu amo muito, tipo eu que adoro sapateado. Nunca consegui ter sapateado, entendeu? Adoro, mas não é o que os meus clientes querem. Então eu acho que antes de entender o que é técnica e tradição, tem que entender o que tu acredita. Aí tem vezes que tu vai ceder e pensar, antes eu não tinha danças urbanas, hoje eu tenho. Antes eu só tinha ballet e jazz.
Entendeu? A que momento tu... Mas eu acredito nisso daqui, isso aqui é uma tendência de mercado, se tu quer fazer, eu não consigo E atender. se abrir para testar e também ter a coragem de recuar se for necessário, né? Porque às vezes tu vai abrir algo que é novo e vai ser um sucesso. E às vezes tu vai abrir e não vai ser. Então, ok, recua. Mas ter essa coragem, né? Porque às vezes tem E que às recuar. vezes vai ser uma tendência de mercado momentânea, que nem a lambada. Todo mundo teve, dançou, acabou. Entreguei a minha idade agora. Ai, polêmico! Gente, é mais difícil, porque não dá nem pra cortar, porque eu tenho plateia, não posso nem mudar. Ó, existe roubo de alunos entre escolas? Como vocês lidam com isso? Oh, Jesus! Essa é polêmica. Essa é polêmica. Pra pegar mais polêmica, equipe... Eu até queria responder essa, mas pode responder. Não, se tu quiser, a gente tem, né, uma liberdade que eu acho que... Eu acho que os são coisas convidados- diferentes, assim, ó. Uma coisa é o aluno foi com as suas próprias pernas num outro local. E outra coisa é a pessoa dizer O assim... assédio. O assédio. Ai, fulaninha, vem aqui. Eu, tipo, vem aqui na minha escola, eu te dou bolsa, entendeu? Gente... Eu acho que a às vezes, melhor onde é as resposta pessoas, para essa sabe? pergunta é assim: em qualquer Glória a Deus, negócio, convidadas. em qualquer negócio, não importa se é dança, Não importa. qualquer tipo de empresa, qualquer negócio, vão existir as pessoas de bom caráter e as pessoas de mau caráter. Isso na vida. É inerente. Então, é inerente. Então é do ser humano. Então, a postura ética da pessoa, né, ela vai de acordo com os valores e crenças e propósitos dela. Então, existe? Existe. Eu acho que existe na existe. medida que tem pessoas que não Claro que têm uma existe. boa índole. E isso tem em qualquer negócio, né, na área de restaurante, na área de venda de roupa, de escola de dança, não importa, né? Porque as pessoas são assim. Isso é do ser humano. É do eu ser acho. humano. Eu acho que uma coisa que é muito interessante, né, respondendo assim, eu acredito que existe em todos os mercados, e eu penso que o aluno vem e vai o tempo inteiro. E ele fica um tempo com a escola de dança. Mas a relação que as diretoras, os gestores, a gente fica no mercado. Né? E os seus principais parceiros são os outros diretores de escola de dança. Então, acho que essa boa relação que a gente tem, essa questão da ética, ela é fundamental. Porque com o passar do tempo, vai dando resultados das coisas que tu for plantando, é confiança, né? Então, assim, eu tenho muitas indicações que vêm de diretores de escolas de dança, eu prezo muito essa relação. Inclusive, quero agradecer pela indicação, que veio lá de Pelotas. Então, acho que a gente se dá conta disso, sabe? Que a gente manter a questão da ética e dessa boa relação é fundamental também para o negócio. Então, Claro. se não é do teu perfil, pensa nisso, sabe? Reflete sobre isso. Às vezes que a pessoa tá na tua escola, ela tá procurando uma coisa que ela não vai encontrar ali. Mas a gente conhece o mercado. Aí eu posso dizer assim, minha queridinha, aqui tu vai ter isso, lá tu vai ter aquilo. Então, a boa relação de nós como diretores é muito importante, por isso, às vezes, para encaminhar melhor a pessoa. Mas eu às vezes me pergunto assim, isso é ético ou não? Não encaminhar as pessoas, isso eu acho que isso é super ético. Mas assim, ficar assediando as pessoas, isso é ético ou não é ético? Mas aí é a responsabilidade da pessoa. Eu não acho certo fazer isso. Sim. Entendeu? Se a pessoa foi lá, é outra coisa. Vamos passar a cumbuca. Vamos lá, mais uma. É possível viver de uma escola de dança ou sempre precisamos ter outra fonte de renda? Ótima pergunta. Eu acho que depende, né? Na verdade, quando a gente abre a escola, como foi meu caso, do nada, com 0 alunos, que eu abri as portas da minha escola com 0 alunos, eu acho que é importante 0 ter... alunos e um sonho. 0 alunos e um sonho. É importante Perrengues que desconhecia. ter um respaldo. Eu era funcionária pública, eu demorei a me exonerar, eu fui mantendo 2 empregos quando eu abri minha escola. Tinha um respaldo do meu marido, né? Para aqueles primeiros anos ali, primeiros 2 anos, eu diria. Mas, depois que o negócio engrena, que os processos estão estabelecidos, que as coisas, né? O certo é a gente conseguir viver e viver bem da escola de dança, porque senão também não tem razão dela existir, né? A gente não pode ter um negócio
que não sirva para nos dar subsistência com forma conforto, digna. de uma forma digna. Então a gente tem que fazer outra coisa, né? Porque é um negócio como qualquer outro. Então eu acho que assim, é possível sim, é o que a gente almeja, é o que a gente deseja, e que se a médio e longo prazo isso não acontecer, aí eu vou dizer o que o meu marido sempre diz para mim, vai fazer outra coisa, né? Então, porque não dá para viver de vento e nem achar que só a parte artística, prazerosa, não, a gente tem que poder viajar, poder fazer as nossas coisas, né? Ter nossos bens, enfim, sem depender de outro trabalho ou de outras pessoas, né? Porque é um negócio como qualquer outro. Excelente. Tchan. Essa foi boa. Por que algumas escolas lotam e outras não conseguem crescer, mesmo tendo um trabalho artístico incrível? A gestão. Às vezes, quando eu tô assim em evento de dança, como qualquer, a gestão é que faz a diferença. Mesmo que tenha um trabalho artístico incrível, a gestão das pessoas, dos recursos. Então, hoje em dia mudou muito de como era, como a gente já falou, e tem muitas frentes para a gente administrar. Eu acho que é muito por isso. Uma coisa assim, hoje não dá para te não ter uma rede social legal, não, entendeu? Tem que ter, porque ali é a tua vitrine. Antigamente não era assim, a tua vitrine era um panfleto, sabe? Como passava, ou dependendo do lugar era muito diferente, mas eu acho que a gestão é o segredo do negócio. Vou botar Vamos para cá. lá. O que pesa mais para o sucesso de uma escola? A qualidade da dança ou a qualidade da gestão? Eu acho que o sucesso é uma coisa muito subjetiva, né? Já começa por aí, assim, o que é o sucesso? Eu acho que o sucesso para cada um é algo diferente. Mas eu acredito que a gente não consegue deixar... É como se fosse um filho, né? Olha, o que é mais importante para esse filho? Ele se alimentar... ou ele né, ter uma vida, ele se alimentar ou ele ir para a escola, ele se desenvolver, ele aprender. As duas coisas são importantes. Então ele vai ter que, se ele não vai para a escola, se ele não se desenvolve, né, vai ter problemas lá na frente, porque em algum momento eu vou ter que sair e ele vai ter que seguir a vida dele. Então ele vai ter que aprender, vai ter que desenvolver. E assim como o alimento, se ele não se alimenta, ele não consegue viver. Então, acho que a gestão, ela é fundamental, né? Independente do que é o sucesso, mas tu tem que entender que as pessoas que vão trabalhar na tua empresa, elas têm que ter, né, tem que ter um espaço profissional para que elas consigam desenvolver o trabalho delas de uma forma profissional. O cliente que vem, ele não é, né, ele não está ali só porque tu é o alecrim dourado, ele é o teu cliente, então ele tem que ter, né, um local que ele tenha uma boa experiência, um bom atendimento, uma excelente entrega do serviço que ele veio contratar, que foi as aulas de dança, enfim. Então, eu acredito que, independente do que é sucesso, acho que os dois precisam andar em harmonia, porque senão a gente fica vivendo um lindo sonho e reclamando que o nosso país não dá oportunidade, porque o problema é o governo, porque o problema é a nossa cidade, porque o problema é porque nós somos artistas e não somos valorizados. Não, cada um vai ter o que merece, e se a gente vai para um lugar que a gente quer empreender, a gente vai ter que se desenvolver como empreendedor. E não é por isso que a gente tem que matar a nossa arte, porque a nossa arte é a nossa alma. Então, acho que se tu não tem uma alma, também tu não mantém esses alunos. Um lugar artístico, eles querem, né, aprender, querem se desenvolver e tem que sim ter essa alma viva. Então, eu acho que tem que ser em harmonia. Esse ano foi o ano 24, foi o ano que a gente mais teve diversos professores no espetáculo. E eu me senti, olhando assim, o espetáculo, eu me senti tão feliz de ver quantos talentos e quantas potências estão vindo dali. Eu acho que o gestor tem que ter essa felicidade de iluminar, entendeu? Iluminar e deixar todo mundo brilhar, assim. Tipo, tu não é sozinho uma estrela lá. Todos somos uma constelação, entendeu? O professor tá ali. Bonito isso, ficou hein? lindo. Pode cortar. O professor tá ali para iluminar o aluno dele.
E o gestor tá ali para iluminar aquele professor e cuidar que ele tá iluminando aquele aluno, né? É um processo de doação. Então, vamos para a nossa plateia. Plateia, perguntas, dúvidas. A minha primeira pergunta é que, assim, como eu falei pra vocês no início do nosso bate-papo, eu abri a minha escola em outubro do ano passado. E eu trabalhava antes numa empresa privada, inclusive me identifiquei muito com a tua história, Angela, porque meu marido também me ajudou muito em várias questões, assim, de respaldo, tanto psicológico, emocional, quanto financeiro também. E quando eu abri a minha escola, quando eu estava trabalhando nessa instituição privada, muitas pessoas vieram dessa instituição comigo e comecei com 0 alunos, mas em breve, assim, muito rapidamente, eu atingi a marca de 100 alunos ali por causa desses alunos que fizeram essa transição. Mas eu escutei um pouquinho de cada história, de coisas que vocês falaram também. E eu tô naquela fase inicial, que eu tenho 27 anos, é a minha primeira escola de dança. Eu venho com uma história já com a dança, trabalhava nessa instituição privada fazendo muitas coisas que uma diretora, que uma gestora faz, mas hoje eu assumi outros papéis dentro da minha escola. E um deles, um principal, né, que é o de gestora, que é o de ter acesso aos resultados, ter acesso às matrículas, às mensalidades, às entradas e saídas. E eu tô gostando muito dessa área também. Eu não abri mão da sala de aula ainda e do papel de coreógrafa, porque é muito recente, então eu preciso, ao mesmo tempo, tentar fazer um pouco de cada coisa. Mas essa parte dos resultados da gestão eu comecei a gostar muito, porque, como a Karina falou, a gente se encanta muito pelos resultados. E a gente percebe que aqueles resultados, eles acabam sendo nossos. Então, a gente fica muito feliz de ver aquilo e quer mais, e quer saber quais as estratégias para alcançar novos pontos em relação a esses resultados. Mas eu queria saber de vocês, basicamente, contei um pouquinho dessa história, porque como eu tô no início, eu tenho uma sala na minha escola, então eu tô dando praticamente todas as aulas. Eu tenho o pessoal do financeiro, da administração da escola, que tem me ajudado muito, mas eu tenho muita ciência de que no futuro, bem próximo, eu vou ter que fazer essas escolhas que a gente estava falando no início do bate-papo, né? Que vai ter que ser para um lado só. E eu tenho um lado artístico muito forte dentro de mim. Eu gosto de sala de aula, mas eu amo coreografar, amo criar coreografias. E, ao mesmo tempo, eu tô gostando muito dessa área da gestão. Então, eu queria saber de vocês três, assim, de uma maneira sucinta, pra gente não pegar mais tempo, assim, do cast, mas a questão da transição. Como que foi essa transição para vocês? Eu vi que vocês falaram que foi muito dolorosa e pode ser um pouquinho difícil no início, mas, assim, como foi a transição de conhecer os funcionários, os professores, os funcionários ideais que tu tinha para tua escola? Como foi a transição de, tipo, agora eu vou ter que não vou mais coreografar. Eu até comentei com o Murilo agora, que o Murilo é meu aluno, e eu te acompanho há muito tempo, né, Grace? E eu lembro, pra mim, eu comecei a conhecer o teu trabalho por causa das tuas coreografias. E tu era uma coreógrafa incrível, assim. E aí, hoje, eu não vejo mais os teus trabalhos como coreógrafa. E aí, como isso foi pra ti, assim, de tipo, não, eu vou dar um passo para trás e deixar os meus coreógrafos assumirem esse papel. Eu vou deixar os meus professores assumirem esse papel que antes eu assumia com tanta vontade, com tanto amor. E como essa transição, e o que ajudou vocês a tornar essa transição um pouquinho mais fácil, se teve alguma coisa, alguma estratégia para ir para esse caminho, porque, como eu falei para vocês, eu sei que no futuro eu vou ter que fazer essa escolha também. E eu queria saber, assim, não um caminho mais fácil, mas os caminhos que são menos dolorosos, para que a gente possa ter para que eu possa ter uma boa escola, com uma estrutura, uma base boa também, mas que eu também não abra mão de tudo que eu fiz para chegar até ali, né? De montar as coreografias, de dar as aulas, de ter o meu nome, a minha marca, então de estar presente em todos esses âmbitos, sem deixar nenhum deles, nenhum pratinho desequilibrar, digamos assim. Perfeito. Gostei muito da pergunta. Eu acho assim, ó. Às vezes tu vai ter que fazer a escolha de sair da sala de aula, mas às vezes tu vai poder diminuir. Eu mesma, eu tenho 2 turmas, ponto. Uma de infantil e uma turma de jazz adulto. Vou te dar a Su, por exemplo, chegou uma hora que ela só pegou os avançados e é uma turma de jazz adulto. E eu gosto ainda de estar na sala de aula, mesmo que seja só com 2 turmas, porque parece que eu sinto a escola ali. Mas isso fui eu. Nem sempre, talvez, tu tenha que te retirar total. Tu vai ter que ir vendo também a tua história, assim, para que caminho vai te levar.
Às vezes tu vai te apaixonar tanto que tu pensa, bem, eu não vou mais para a sala de aula. E eu consigo sentir a escola de outras maneiras. Mas tem coisas que tu vai ter que ir arriscando, sabe? Eu acho que diminuir é uma boa... Primeiro tu vai ter que te ocupar bastante, te lotar de aulas, né? Para tua escola crescer, para ela ter a tua assinatura, né? Tu tem que fazer um caminho assim de encher e depois meio que esvaziar, nesse sentido assim de fazer um monte de coisas para sentir todos os setores da tua escola e depois tu ir diminuindo. Então, talvez tu ainda esteja no momento de fazer muita coisa, né? Dar aula, coreografar, atender as mães, nananana. Depois, aos pouquinhos, tu vai escolhendo. Mas é bem isso, tu pode ir diminuindo, tu pode ir selecionando dentro da dança aquilo que tu mais gosta de fazer e não abrir mão daquilo e tal. Mas uma coisa bem importante, eu acho que com o tempo, daqui uns anos tu vai lembrar disso que eu tô te falando agora, quando eu tenho 3 filhos, né? Então, essa coisa de largar a coreografia ou largar a sala de aula é meio como deixar o filho na escolinha, né? Que a gente também, no começo, a gente fica assim, ai, mas e se a criança gostar mais da professora do que de mim, né? É claro que isso não vai acontecer, porque tu é a mãe, né? Então, tu é a mãe da tua escola. Então, quando a gente entrega, a gente tem aquela coisa também assim, ai, mas essas alunas são minhas, né? E não, e aí tu entrega e aquela pessoa às vezes faz um trabalho até melhor do que o teu e muito com base naquilo que tu também passou para aquela pessoa, para aquele professor, e aquele resultado que vai ter de aula ou de coreografia, ele também é teu. Quando a gente acaba tomando pra gente, né, o trabalho que é do outro, ele tem lá o nome do outro, mas ele é meu também, né? Porque tá aqui dentro, eu tô proporcionando que isso aconteça. Então não importa que não tenha a minha assinatura ali nessa coreografia. Essa coreografia ficou incrível, ela é da Karina, mas ela é minha também, né? Então quando tu também te coloca nesse lugar de humildade, assim, de não precisar que tenha o teu nome ali, eu acho que fica menos sofrido, né? Então, hoje em dia, eu vibro, assim, um professor, um coreógrafo da minha escola que faz uma coreografia incrível, pra mim, aquilo é meu também, né? Eu acho que é assim que eu sinto. Né? Vou compartilhar da minha... Acho que cada uma vai ter uma visão aí diferente, pra ti vai ser diferente, né? Mas pra mim, assim, diferente das gurias, pra mim não foi sofrido, e não é sofrido. Porque o que eu vejo, assim, que eu sinto que eu estou extremamente conectada com o artístico. Eu não sinto que eu estou desconectada porque eu não estou com a minha coreografia ali. Porque pra mim, eu entendi que isso é uma coisa que alimenta a minha alma. E que foi esse o motivo pelo qual eu tive energia para trabalhar tanto para construir a escola. Né? Então, quando tu vem, assim, no meu caso, que eu vim sem ter um recurso financeiro, sem ter uma pessoa aqui investindo, eu precisava, assim, fazer muitas coisas fora. Então, eu era sacoleira, eu vendia natura, eu fazia qualquer bico que precisasse fazer, eu fazia. Porque eu tinha aquele sonho muito forte. Mas a minha energia, a minha motivação era porque eu queria criar espetáculos, eu queria criar coreografias. Então aquilo ali que me dava energia, me dava musculatura para eu não parar. Porque eu acredito muito que a questão às vezes é só não parar, sabe? Tu continuar. Então, o que eu vejo, assim, que uma visão, que se tu enxerga, assim, eu sei que lá na frente eu quero chegar neste lugar. E isso te dá coragem de tomar essas decisões. Porque tu vai precisar tomar essas decisões, mas tu tem que ter clareza o que não possa mudar isso depois. Mas lá na frente eu quero chegar nesse lugar. Eu tinha uma ideia já que eu queria que essa escola no futuro fosse uma rede com 100 escolas no país. Então eu tinha essa visão. Como que eu vou criar uma rede de 100 escolas como sala de aula? Eu queria que lá no futuro eu tivesse uma essência como um grupo, que nem como se fosse uma collab. Com tudo que fosse fazer, eu queria que tivesse a essência do grupo. Como que eu vou criar uma essência artística se eu não participo do processo dos outros? Então, hoje, quando chega um coreógrafo novo, que hoje chegou a semana passada teve um outro, tem os da casa. Eu quero sentar com eles e quero falar, olha, aqui eu quero que tu tenha a tua verdade, né, que tenha a tua assinatura, mas eu acredito eu acredito, a gente tem uma essência e eu quero que seja uma collab. Um dos espetáculos mais fantásticos que eu vi foi esse collab da Disney e do Cirque du Soleil. Sabe o que eu achei fantástico? Porque tu via a essência da Disney e a essência do Cirque du Soleil. Então, assim, eu me alimento nesse lugar de escutar, de poder colaborar, sabe, tá instigando eles e ver eles fazendo algo que eu teria que estar numa profundidade que eu não conseguiria fazer outras coisas. Então, eles vão fazer, muitas vezes, melhor do que eu poderia fazer.
mas ao mesmo tempo tu pode estar contribuindo com a essência, porque tu é a grande mãe que construiu aquilo, sabe? Então eu vejo assim que eu me alimento muito. Então uma dica prática é, quando tu começa a olhar lá na frente, assim, lá daqui 10 anos, a 15 anos, eu quero estar nesse lugar. E que tu sente uma paz no teu coração, assim, é esse lugar que eu quero estar, tu vai tendo a coragem, sabe? De deixar o meu filho na escola, porque eu sei que vai ser importante. De trazer pessoas assim, ó, olha, eu faço isso muito bem, mas tem gente que faz melhor. Então eu quero o melhor nisso, sabe? Eu adoro criar, mas eu nessa modalidade, aquela pessoa vai criar melhor do que eu, mas eu posso contribuir com a minha essência, sabe? Então, assim, eu sempre busco trabalhar com pessoas que eu vejo potencial. Então, para isso, a gente tem que desenvolver o nosso potencial para a gente conseguir enxergar mais o potencial do outro. Então, não parar de desenvolver o nosso potencial e estar atento. O teu talento, eu vou dar o máximo para te explodir aqui. Então, a pessoa vai ter que ter a verdade, que nem tu quer a tua verdade, a pessoa tem que ter esse espaço para ela fazer o que ela acredita. E isso pode ser uma collab linda. Então, acho que isso eu continuo com aquela vontade de pular da cama, sabe? Porque se a gente se perde disso... Então, pra mim, não foi sofrido sair da sala de aula, porque eu não perdi essa paixão. Eu sinto que eu tô viva ali com eles. Mas eu tenho que deixar eles brilhar. Eu não quero que o meu professor me veja como uma concorrente. Ele tá competindo comigo na turma. Que ele tá competindo comigo no espetáculo. Eu tô ali pra nutrir ele. Então, esse lugar também... Eu não quero que tu me veja como uma concorrente, que tu vai comparar a tua aula com a minha. Eu entendi que pra onde eu queria chegar... ele tinha que me ver como uma pessoa que vai ajudar ele a realizar os sonhos dele. Então, eu não queria que ele olhasse pra mim e dissesse assim, mas a tua coreografia ganhou primeiro e a minha ganhou segundo. Não, eu tô ali pra promover ele, eu tô ali, sabe? Então, olha lá na frente que isso vai te dar energia, porque tu vai precisar não parar. Alguns momentos é só não parar. Alguns momentos que tu quiser descansar, desistir é só descansar também. Descansa, conversa com outras pessoas também, Tem conecta. vezes pensar, não aguento mais, tá muito puxado. Descansa, dorme um pouco. E às vezes quem tu tá escutando, sabe? Às vezes tu te conectar com outro grupo, né? Porque às vezes tu tá conectando com um grupo. Eu lembro que uma vez eu fui num festival, daí a gente sentou pra tomar um café. Daí chegou outras gestoras de escola de dança. Chegou assim, mas a dança é uma miséria. Eu disse, peraí, gente. Eu tô na mesa errada. E tá tudo bem, sabe? Ou também, às vezes aquela mesa assim, o dinheiro eu faço tudo. Não, também tô na mesa errada. Não, pra mim. A mesa errada pra mim. Então, às vezes, a gente precisa mudar de mesa. E tem assuntos, né, que eu sempre falo assim, tem coisas que eu e meu marido, a gente conversa na frente do Joaquim, na mesa. E tem coisas que eu vou ter que conversar com ele. Então, tem coisas que tu não vai conseguir conversar com a tua equipe. Que tu vai ter que ter uma mesa pra te sentar e ter outro tipo de conversa. E às vezes tu não tem essa mesa. Tu não tem uma pessoa assim, Ângela, seguinte... Um par, né? Os pares. Ângela, seguinte, olha só, aconteceu, eu tô desesperada. Mas ela tá naquela mesa que ela pode falar, porque ela também, assim, calma, Grace, quem sabe tal e tal coisa. Sabe? Então tu tem que ter esses lugares. Eu vejo que isso Essas é fundamental. pessoas também. As pessoas chaves que estão em mesas que tu quer sentar, sabe? Isso é muito importante. Pra oxigênio, às vezes... E para não se sentir sozinho e saber que mais pessoas passam pela mesma coisa, pelo mesmo tipo de situação. E a próxima pergunta, qual é? Gurias, então, um prazer ouvi-las, né? Nós somos de São Francisco de Paula e hoje temos uma escola há 18 anos já. E alguns anos atrás a gente começou a entender esse processo de gestão, que foi aí que a escola começou de fato ganhar-se um ar, né, e começar um corpo, né, e começar a crescer. Então, realmente, a gente está procurando esse tipo de ambiente, que a gente está falando em ambiência, que é uma palavra que a gente tem buscado, para ouvir, né, se conectar e ter trocas, né? Mas eu acho que a nossa pergunta principal hoje seria gestão de pessoas, mas principalmente de professores. Porque o que a gente busca na nossa escola não é assim, chegou, veio dar uma aula, foi embora. A gente não fica à vontade com isso. A gente quer que as pessoas tenham conexão conosco, né? Que elas se conectem com a escola, que elas gostem de estar ali. Então, como é que vocês fazem essa gestão com professores, né? Eu acho que é mais direcionada a isso. Tá, eu vou responder para ti, porque eu acho que a minha escola, assim, modéstia à parte, é exemplo de gestão de pessoas, no caso de professores. Eu tenho a mesma equipe, eu acho que praticamente desde o início, né? Poucos mudaram. A escola vai fazer 15 anos ano que vem, esse ano a gente completa 14 anos e eu tenho uma equipe bem coesa, né?
O que eu acho que é importante? Primeiro, o professor, claro, coisas óbvias, né? A gente tem que ir atrás de pessoas qualificadas, isso aí nem se questiona, né? Mas o professor que vai trabalhar na tua equipe, primeiro, ele tem que comungar dos mesmos valores que o de vocês, né? Tem que vestir a camisa no sentido de acreditar nas mesmas coisas. É o primeiro passo. Acreditou nas mesmas coisas, né? Pensa no trabalho da mesma maneira. Daí entra uma parte nossa de gestores, assim, que é valorizar aquele profissional, né? Eu acho que eu sempre digo para os meus professores, assim, eu quero que vocês tenham um ambiente bom de trabalhar, não só do ponto de vista da estrutura física, mas assim, eu sempre lutei, sempre acreditei que o professor, ele tem que ser bem remunerado, ele tem que ter valorização do trabalho dele artístico, ele tem que ter oportunidade de crescimento, ele tem que ter oportunidade de formação também, de qualificação, e isso a gente tem que proporcionar, né? A gente tem que promover as situações de formação, de cursos, de aperfeiçoamento e promover um ambiente, não só a estrutura física boa para trabalhar, mas a estrutura psicológica também. Eu acho que um ambiente tóxico, né? A gente passa tanto tempo no trabalho que o trabalho ocupa tanto tempo da nossa vida. Eu não sei, tem estudos que dizem que sei lá, 60%, 70% da vida da gente é no trabalho, que aquele lugar, ele tem que ser um lugar que tu te sinta bem, né? Então, a gente como gestor tem que promover esse lugar do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional também. Eu acho que a gente tem que ter ali um ambiente saudável, né, entre os colegas e valorizar o nosso professor também perante os alunos, perante as famílias. Toda vez que alguém vem falar de um professor comigo, né, alguma mãe vem reclamar, alguma coisa assim, eu procuro sempre defender o meu professor, né? Mesmo que eu saiba que às vezes aquele professor está errado, que ele precisa rever algum manejo, alguma coisa, eu sempre sou muito de defender o professor e eles sentem isso, né? Então, eu não tô contra o professor nunca. Porque cuida dele. Exatamente. A gente cuida dele. O ambiente saudável. E a outra coisa que eu acho que é bem importante também é que a gente não pode ter no professor enxergar nele uma ameaça constante, assim. Se essa pessoa crescer muito, ela vai querer sair e ter o negócio dela e vai fazer concorrência para mim. Se isso acontecer, né, que pode vir a acontecer, da pessoa crescer a ponto de querer ter o seu próprio negócio, eu enxergo de uma maneira como se fosse uma semente que eu plantei e que essa pessoa está levando um pouco mais de mim até para outras pessoas e para os lugares. Então, eu não tenho medo de investir no meu professor. Eu não tenho medo de gastar com o meu professor em cursos, em formação, em conversas, e eu acho que o professor tem que ser bem remunerado, porque nem todo professor quer ter a sua escola ou quer ser empresário, mas eles precisam e têm que poder viver do trabalho deles dignamente, né? Então, para mim, assim, o primeiro gasto, o primeiro investimento sempre que eu posso, eu quero remunerar melhor os meus professores, né? Então, isso é uma coisa que todo ano eu recebo muitos currículos, muitos e-mails com currículo, muita gente dizendo, eu quero trabalhar na tua escola. E eu não tenho vaga, eu não tenho lugar para as pessoas, né? Eu penso, também concordo com tudo que a Angela falou, e penso que o principal é tu contratar bem. Porque quando a gente contrata mal, gente, e é difícil, né? Como é difícil, porque tu não vai mudar os valores da pessoa. Então, acho que a primeira questão é a gente ter coragem também de desligar, porque senão se tu fica alimentando uma pessoa que não está fazendo um bom trabalho, é como tu desmotiva os outros que estão fazendo. E outra coisa importante, uma dica, desculpa te interromper, é formar profissionais, no sentido de ter aqueles que foram teus filhos ali, tem a essência que da foram escola, teus né? alunos e que demonstram um interesse em seguir profissionalmente nessa área, acreditar nessas pessoas que estão ali contigo, que foram criadas contigo, porque vão ser os melhores professores que a gente vai ter. É aquele que foi teu aluno lá
e que conhece e que se criou ali, que tem o DNA da tua escola. Eu concordo com tudo. Além disso, eu acredito que é importante a gente ter muita clareza de quem a gente é e também ter isso escrito, ter isso em treinamento, porque isso também, às vezes, o teu professor, ele não tá num padrão que tu gostaria ou vivendo a cultura que tu gostaria, porque a gente não treinou ele para aquela cultura. Então, treinar ele dentro dessa cultura, dentro de como é a maneira de se comportar dentro dessa instituição, que vai ser diferente na outra instituição. Então, treinar ele, desenvolver ele, que nem tem uma amiga minha que trabalha numa rede enorme, assim, de hotéis, e ela disse, é melhor tu treinar, investir muito em uma pessoa excelente, 2 anos contigo, e de repente depois ela vai para um outro lugar no mercado, do que ter uma pessoa péssima 20, né? Então, dá o melhor, assim, treinar, desenvolver essa pessoa. E eu acho que outro ponto também, só para acrescentar no que a Ângela disse, que eu concordo com tudo, é a gente conhecer a pessoa. Porque às vezes, para essa pessoa, esse é o ponto que ela vai se sentir mais valorizada. E não necessariamente vai ser a mesma coisa para outra pessoa. Né? Então, assim, conhecer as pessoas. Porque a pessoa vai ter, assim como a gente precisa realizar os nossos sonhos, ele precisa realizar os sonhos dele. Então, acho que essa parte, assim, de criar essa cumplicidade, mas qual que é o teu sonho? Porque tu vai ter que ser a pessoa que faz ele realizar o sonho dele. Sabe? Aí, a gente também tem uma equipe que está há muito tempo com a gente. Claro que é muito difícil, em processo de expansão, que tu precisa ter mais pessoas. Então, é muito difícil tu conseguir alinhar as pessoas, tu estar próximo das pessoas. Então, a partir do momento que tu vai para um volume maior, tu não tem mais aquela proximidade. E a gente também não pode ter medo de desligar um professor que não bateu, que não fechou. E às vezes isso é fundamental pro Quanto negócio mais também. tempo fica aquela pessoa... Eu Só também acho que piora. às vezes, assim, pequenas coisas que causam grandes incômodos também não dá pra ter medo de dizer assim, não gostei de tal coisa. Aqui eu não quero que funcione assim. Eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente fica, não quero me dizer, sabe, cheia de dedos, e às vezes é mais fácil assim, essa postura eu não quero que se repita. Às vezes faz parte. A gente falou tanto assim que a escola é tipo um filho e tal. A gente não tem que dar limite para os filhos, é a mesma coisa, entendeu? Tem que dar limite. Eu não gostei desta atitude, isso não tá bom. E entender muitas vezes o perfil daquela pessoa. Tem gente que tem um perfil mais competitivo, que gosta de levar para a competição, tem gente que não tem tanto, tem gente que é mais coreógrafo do que professor. Então, porque essa configuração da gente ir muito para os festivais, hoje quem aparece mais é o coreógrafo, mas nem sempre o teu professor vai ser um bom coreógrafo. Então tu vai ter, tem gente que é excelente professor, tem gente que é excelente ensaiador, e tu vai ter que ter esse olhar de conseguir ir moldando as pessoas. Mas o limite é uma coisa importante, assim, de se dar. Uma aula, hein? Pessoal, então o nosso bate-papo hoje finaliza por aqui. Muito obrigada, Karina e Ângela, por essas dicas, por essa imersão nesse mundo. Espero que tenha contribuído, que tenha anotado as dicas aí, que te ajude nessa tua jornada empreendedora. Deixa aqui também se tem alguma dúvida, alguma pergunta, que vai ser um prazer aí a gente estar trocando e estarmos nos conectando. Lembrando também que já iniciou o nosso grupo de mentoria, esse grupo ativacional para empreendedores da área da dança. Então é um grupo que tem 20 encontros durante o ano. A cada 15 dias nós vamos estar nos encontrando ao vivo para ativar esse empreendedor, para que tu consiga estar numa mesa, num grupo onde todos querem crescer com propósito as suas escolas de dança. Então, se ficou interessado e quer se juntar a nós, nos chame aqui para preencher o link de inscrição e participar do processo seletivo para estar participando e fazendo a sua escola cresça com propósito ainda mais em 2025. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!